Gente, hoje, dia 19 de agosto, dia do historiador, então eu tenho que falar sobre um dos meus livros favoritos como historiador, que é esse aqui, do David Landes. Eu tenho aqui uma versão em inglês, mas ele tem publicado em português, o título ficou muito parecido, A Riqueza e a Pobreza das Nações, porque algumas são tão ricas e outras tão pobres. Esse aqui, esse título. Esse livro aqui eu já tinha lido em português um tempo atrás. Ele tem umas edições, às vezes fica meio esgotada, mas você encontra em sebos, tá? É um livro que vale bem a pena. Até você encontra, às vezes, uma versão preços baratos, preços bons. Eu ganhei esse aqui do meu pastor. Ele chegou e encontrou um dia, ele recebeu esse livro e ele falou, olha, tem esse livro aqui. Né? E já era um dos meus favoritos. E aí ele me deu, ganhei essa edição em inglês aqui, bonitona, capa dura. Bom, esse livro aqui, ele foi responsável por eu virar um pouco até a minha linha de pesquisa. Quando eu estava lá no doutorado, eu descobri por citação desse autor, David Landes, em outros livros, e eu nunca tinha visto uma visão assim, né? A gente normalmente, esse tipo de história assim, maior, macro, né? Eu conhecia só até então Hobsbawm, tinha outros, né, livros até, mas Hobsbawm com certeza, né, o Eric Hobsbawm, com aquelas eras, né, era um dos únicos que eu conhecia até então. E essa perspectiva, né, mais esquerda, marxista e tal, né, eu não conhecia nada diferente. E aí conheci David Landes, e aí foi, né, a paixão, a primeira leitura. Gostei demais, já antes de ver, já pelo tipo que ele era citado, pela argumentação, eu já vi que eu ia gostar muito. E aí li e realmente foi fabuloso, tanto que eu uso ele bastante nas minhas aulas, eu sempre usei desde o começo, quando eu fui para a área, né, de História da Tecnologia, Filosofia da Tecnologia, que isso aconteceu depois que eu terminei meu doutorado, né? E aí eu comecei, ele me serviu bastante, tá? Me ajudou bastante, vocês já vão saber por quê. Então, por que esse livro é bom? Então, assim, ele é professor em Harvard, né? Eu não sei, acho que ele já é emérito, acho que ele já se retirou, já deixou de dar aula, pelo menos assim, sempre, né? Eu acho que é emérito, ele tá ali, às vezes, dando alguns eventos e tal. E ele buscou, então, nesse livro, né, tentar entender, né, como está no subtítulo, por que algumas nações são mais ricas do que outras. Né? Então, é uma visão macro. Então, tem muitos tipos de fazer história, né? Tem muitos tipos de escrita, tem microhistória, tem história econômica e tal. E esse estilo, que até não é tão comum no Brasil, fazer uma história macro, tentar entender, né, grandes acontecimentos, né? Por exemplo, aqui que ele trata que é central, e também foi central para mim, né, nas minhas pesquisas, a questão da Revolução Industrial. Então, por que ela aconteceu na Inglaterra? E é uma das grandes perguntas que as pessoas fazem. Vários historiadores se questionam sobre isso. Por que aconteceu, né, na Europa? Por que aconteceu exatamente na Inglaterra? Então, ele tenta explicar isso. Claro que não é definitivo. Uma explicação sobre um evento como a Revolução Industrial nunca vai ser definitivo. Você não tem como dizer assim, apontar um único aspecto. Então, isso foi, né, porque aconteceu a Revolução Industrial lá. Tem muitos elementos, né, tem muitos pontos, mas o ponto que ele traz aqui, né, eu gostei bastante. Né? Então, ele parte de uma visão um pouco weberiana. Tá? Então, assim, o Marx, e quando ele escreveu muito mais da perspectiva, ele pesquisou muito mais da perspectiva das questões materiais, né, economia e tal. E aí o Weber veio e falou, não totalmente discordando dele, mas precisa um pouco mais. Né? Precisamos pensar também na questão cultural. Aí, nas pesquisas dele, um dos livros mais conhecidos, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para mostrar que questões culturais também tinham um impacto muito forte. E o Landes vai fazer exatamente isso, mostrar como questões culturais são extremamente importantes para desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, desenvolvimento de um país. Né? Então, ele vai explicar isso, né? Por que algumas nações são mais ricas do que outras, não só como questões econômicas, geográficas, geopolíticas, né? Mas também questão cultural é importante. Ele não descarta essas outras questões, mas ele vai falar que também são importantes esses outros, né, esses outros pontos aí, esses outros elementos. Tá?
Então, o David Landes, ele vai vai ter um capítulo específico falando sobre a invenção da invenção. Que a Idade Média foi um momento fabuloso de invenções, de inovações, que aconteceu na Europa por uma série de questões, como, por exemplo, a questão exatamente cristã. Né? Algumas pessoas vão criticar, se você lê Hobsbawm, ele não vê com bons olhos, né, o cristianismo, outras historiografias, né, não vê com bons olhos o cristianismo. Então, outras visões macro também que a gente tem outras obras dessa perspectiva macro, de tentar entender, né, por que algumas sociedades avançaram mais que outras, como, por exemplo, o Jeremy Diamond. Né? Ele tem esse livro aqui, ele tem vários outros, né? E ele não é propriamente historiador, ele tem esse livro Armas, Germes e Aço. Né? Ele é professor de fisiologia e tal, pesquisa bastante coisas. E nesse livro específico, por exemplo, ele vai falar como esses 3 elementos, armas, germes e aço, então questões mais materiais, foram extremamente importantes para marcar que sociedades que venceram, que sociedades que se desenvolveram mais e tal. Né? Então é uma perspectiva também mais de questões materiais. É bem interessante, bem rico, mas eu acho que as questões culturais que são deixadas de lado em várias interpretações mais tradicionais aí que a gente tem, né, deixam muitas coisas de lado. Então, por exemplo, né, para entender o avanço, por que, por exemplo, aconteceu uma revolução científica e depois uma revolução industrial justamente na Inglaterra, não é nem na Europa, né? Primeiramente, especificamente na Inglaterra. Por quê? Como que aconteceu isso? Então você tem uma série de questões, né, que você pode falar e tal, né, econômicas, né, questões que eles dominavam outros povos e tal, mas a questão cultural, a questão cristã foi extremamente importante. É inegável isso, não dá para você deixar de fora. Alguns historiadores deixam de fora, né, falam só das partes ruins do domínio da igreja durante a Idade Média, né, mas não falam também do enorme potencial que foi liberado de criatividade, de conhecimento da ciência, conhecimento tecnológico. Então, um monte de invenção que a gente tem hoje foram invenções da Idade Média. Por exemplo, carrinho de mão, né, uma coisa tão banal, mas que facilita um monte a vida. Né? Então, o óculos foi invenção medieval, né, para os monges ali conseguirem ter mais tempo para copiar, né, porque as luzes eram ruins dentro dos monastérios, né, então a luz de vela, logo eles ficavam com a vista complicada, né, e eles acabavam não conseguindo mais copiar. Então o óculos ajudou isso. O relógio, que foi uma das grandes invenções, né, tem historiadores que, se não me engano, foi o Lewis Mumford, que ele vai falar que o relógio foi a invenção mais importante, até mais do que a máquina a vapor, né, porque criou um estilo de vida, né, um estilo de agora que você tem que, né, ter horário marcado para fazer as coisas e tal. Então surgiram dentro dos monastérios. Então uma série de tecnologias surgiram e a maior invenção que eu considero da Idade Média, que foi as universidades, né, que foi basicamente cristã. Não existia essa ideia em outros lugares. Você tinha até uma casa de saber, né, no mundo islâmico, você tinha ideias de casa de saber na Índia, mas a ideia de universidade ela é europeia. Né? Então, um autor, ainda eu não li, mas já me chamou a atenção, né? Esse livro, estou aqui em mãos, né? Domínio, do Tom Holland, que é um historiador, né, que não é cristão, tá, mas ele fala como que o cristianismo, né, criou então a mentalidade ocidental e como o cristianismo foi bastante importante. Né? Então é interessante esses argumentos. Mas o David Landes, né, aqui, ele então vai mostrar essa importância das universidades, do ato de inventar na Idade Média, que, claro que algumas invenções já existiam, eles aprimoravam, né, como o moinho de vento, que já existia referências em outros lugares, mas eles aprimoraram. Depois, no final da Idade Média, a prensa de Gutenberg, né, que existiam ideias de prensa, por exemplo, na China, mas foram invenções que foram surgindo na Europa. Então, a universidade, a visão cristã, foi fundamental para fomentar esse desenvolvimento.
Tá? Então, claro, não dá para entrar aqui nos argumentos, que são bastante... não são complexos, tá? Ele escreve super bem, mas são vários pontos, né? Não dá para explorar aqui, mas que vale a pena compreender isso, entender isso. Então, não é à toa, né? Você fica pensando por que aconteceu esses dois impactos, né? Duas revoluções, a Revolução Científica e a Revolução Industrial, justo na Inglaterra. Foi por acaso? Foi sorte? Não, né? Tinha que ter uma mentalidade, tinha que ter também, né, um pensamento que foi se desenvolvendo desde a Idade Média, não foi do dia para a noite, né, da noite para o dia que se desenvolveu essa ideia. Tá, agora a gente tem que ter uma revolução industrial. Não, foi um período que foi gestado desde a Idade Média, tecnologicamente, cientificamente, uma mentalidade que foi sendo fomentada para realmente favorecer a invenção, né, que é um lugar que depois, um estilo que depois outros povos tentaram copiar, né? Outras nações, mesmo a França, a Alemanha, eles olharam para a Inglaterra e falaram, nós precisamos copiar. O que eles fizeram? A Alemanha e a França tinham universidades, e tinham universidades milenares também, né? A Universidade de Paris, a Sorbonne, foi também uma das primeiras universidades que surgiram na Europa, junto lá com Oxford, né? Universidade de Bolonha, mas... né, eles ainda faltavam algumas coisas, também tinham a percepção cristã, também a mentalidade, aí eles olharam lá o que a gente precisa fazer. Né? E outros povos depois tentaram buscar também esses elementos, né, que são de criatividade. Então, de criatividade e inovação. Né? Então é muito legal porque esse livro do David Landes, ele mostra às vezes uma visão diferente, às vezes, que a gente tem em outros historiadores, aí, como o Hobsbawm, né? Ele se junta também a um outro autor que eu gosto muito nessa visão de macro, né? Que é o Neil Ferguson. Também ele tem esse livro aqui, Civilização, onde ele vai falar sobre os aplicativos matadores do Ocidente, né? Ele fala a visão do trabalho, a visão cristã, a visão, né, de outros elementos, até a visão de inventar, de consumir, né, que são típicas do Ocidente, né, que fez também a diferença aí para o Ocidente se destacar. Mas o Landes, ele é um autor assim que eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos de história, realmente está no meu top 5 assim, de livros de história, e eu acho que é um livro que qualquer um pode ler, não só historiadores, qualquer pessoa vai gostar de ler, né? Porque ele escreve muito bem, ele vai narrando séculos de história, né? E é muito gostoso, né? Você ir lendo coisas às vezes que você já passou, detalhes que você nunca ouviu falar, né? Você vai vendo aqui e de uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Porque às vezes a gente fica com essa visão um pouco mais marxista pela produção que a gente tem, né? E a gente às vezes vê que tem uma visão, né, por exemplo, favorável ao cristianismo, que às vezes a gente vê em outros lugares que é, né, uma visão negativa só do cristianismo. Claro que teve muitas coisas ruins na Idade Média, né, da igreja, a gente sabe disso, né, e a gente não pode varrer para baixo do tapete, a gente tem que também falar. Mas também teve coisas boas, também teve inovações, né? Então, eu acho que vale muito a pena ler esse livro, tá? Até como, às vezes, para a gente pensar para o nosso próprio país. Como que, não que a gente precise fazer essa coisa, né? Não, a gente tem que seguir à risca como se fosse uma receitinha de bolo, né, e tal. Não, mas ver como que o investimento em inovação, como que a visão favorável do trabalho, uma visão positiva, né? Não que você tem que ser workaholic, né? Mas uma visão positiva do trabalho, uma visão positiva das invenções, de favorecer a inovação, foi fundamental para a Europa, foi fundamental, né, e é fundamental hoje. Né? Você vê grandes países inovadores, Estados Unidos, mesmo a China, né, que depois vai copiando o modelo americano, tentando um pouco, né, com essa prática de inovação, das universidades. Né? Você vê que hoje não tem como um país ser avançado científica e tecnologicamente sem passar por um desenvolvimento de suas universidades. A própria China fez isso. Né? Ela olhou os modelos ingleses, modelos europeus e modelos lá dos estadunidenses e aplicou para aperfeiçoar suas universidades. Né? Então, você vê que é o caminho, né? É um grande caminho, o papel das universidades. Ele coloca aqui, o Tom Holland também no livro dele Domina, ele coloca o papel das universidades como fato fundamental, né, para esse avanço da Europa, e ele aqui também coloca o David Landes nesse livro. Então,
recomendo demais. Como eu disse, ele tem em português, você acha, só que ele está meio fora, esgotado, né? Fora de edição. Espero que tenha uma reedição nova, mas você encontra ele facilmente em sebos aí, né? A Riqueza e a Pobreza das Nações, de David Lenz. Fica essa recomendação. Beleza?